Irmão, sabe qual era o cenário daqueles discípulos? Era um cenário de luto. E um cenário de luto é terrível, porque o cenário de luto, cara, a primeira coisa que a pessoa fala no velório, uma das coisas que a gente ouve muito, quando nós vamos ministrar em velório, cara, a pessoa fala assim: acabou pra mim, sim ou não? Não faz mais sentido viver, não tem mais propósito. Por quê? Porque o luto faz com que esse turbilhão de sentimentos venha nos atingir. Entenda, mas o Senhor, Ele aparece no caminho daqueles homens. Ele aparece no caminho daqueles discípulos. Sabe para quê? Para alinhar o coração deles novamente ao propósito dEle. Você entende isso? E aqueles homens, eles ficaram impactados com tudo que Jesus estava trazendo para eles, mas eles não reconheceram Jesus. Os olhos dele não estavam abertos, sensíveis, ativados para ver Jesus. Não era que Jesus não se permitiu ver, mas aquilo que eles estavam passando, o luto, a tristeza, as circunstâncias, fizeram com que ele não enxergasse que Jesus estava com ele no caminho, irmão. Mas ainda assim, cara, entenda, quando um sentido é bloqueado, o que acontece com os outros? O que acontece com os outros? O cérebro, ele começa a dar comandos agora, para que os outros sentidos reajam, para que os outros sentidos percebam, supra a necessidade daquilo que a visão não consegue mais enxergar, não consegue mais cumprir o seu papel. Você sabe que a nossa visão, ela é terrível. Tem momento que a gente está no escuro, de repente a pupila abre. Tem momentos que nós estamos no claro. Entenda, a visão, ela traz uma dinâmica exata para nos trazer, sabe, o detalhe das coisas, para que o nosso cérebro esteja pronto para qualquer circunstância, para qualquer reação, sim ou não? Então a visão, ela é uma potência para que nós possamos dar continuidade a tudo aquilo que está vindo muitas das vezes na nossa direção. E a visão deles estavam totalmente fechadas, totalmente bloqueadas. E eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, querido. Eu não sei como é que está o teu nível de fé, como é que está o teu nível de esperança, porque aqueles homens, eles eram crentes, aqueles homens, ele fazia parte de um discipulado. Talvez se nós formos trazer para a estrutura de hoje, eu poderia dizer aqui que são pessoas que estão caminhando com Jesus, mas dentro do processo estão cegas, não estão mais vendo por causa das circunstâncias. E eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu sei que Ele veio aqui nesse lugar, amém? Ele está aqui nesse lugar, e Ele está falando ao teu coração. Cara, entenda, quando eles estavam lá naquele lugar, de repente eles foram tão constrangidos, irmão, com a presença de Deus. Eles começaram a ouvir, e aquele ouvir, sabe, aquele outro sentido, que é a audição, começou a ser afetado. Ele não via, mas Jesus enxertou palavra nele. Jesus enxertou as escrituras. A Bíblia fala que Jesus começou a falar de Moisés e foi trazendo todos os textos. A Bíblia não relata detalhes, mas fala que ele veio de Moisés, construindo toda a palavra profética para que eles entendessem o cenário que Cristo era necessário passar pela cruz e morrer para que ele atravessasse o lugar e atingisse o lugar de glória. Então eles precisavam entender que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Jesus começou a liberar palavras violentas, palavras poderosas até mesmo de confronto, para trazer o coração dele de volta ao alinhamento do propósito de Deus. Querido, entenda, pode ser que talvez você não esteja vendo, mas entenda, você precisa abrir o seu coração para despertar, porque Deus, Ele não quer que você volte a Emaús. Deus, Ele não quer que você volte ao passado, porque todas as vezes quando nós somos atingidos e confrontados, a nossa alma, a nossa mente, ela volta para o lugar de conforto, sim ou não? E Emaús significa águas quentes, e eles queriam ter
uma água que pudesse relaxar o corpo dele, cara. Mas entenda, o chamado deles não era voltar para Emaús. O chamado deles era para ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Você entende que muitas das vezes as circunstâncias, a preocupação, a tristeza, as crises podem fazer conosco? A crise, todas essas circunstâncias internas que vêm nos atingir, ela quer nos trazer de volta para o passado, o lugar da onde Deus já havia nos tirado. Talvez você está aqui querendo fazer coisas que você fazia antes. Entenda, o seu lugar não é mais no passado. Você precisa viver a palavra profética que veio na sua direção. Não é sobre o lugar de conforto, igreja. Não é sobre aliviar sua alma. É sobre você enfrentar o propósito e se colocar diante de uma fé sobrenatural. Você entende isso, cara? Porque às vezes, talvez você chegou aqui hoje e você falou para Deus: Deus, não está fazendo isso sentido para a minha vida. Isso aqui não está fazendo sentido para mim, Senhor. Isso aqui também não está. O que está acontecendo? Eu não estou vendo uma saída. Eu não estou vendo uma porta. Senhor, o que é que eu faço? Eu quero jogar tudo para cima. Eu quero largar o meu casamento. Eu quero largar o meu ministério. Eu quero largar minha família. Eu quero, deixar o Senhor. Eu quero voltar para a vida que eu fazia antes. Entenda, não é mais sobre o que você fazia antes. É sobre você entender o propósito que Deus está fazendo na sua vida. Talvez possa até não fazer sentido, irmão, mas como o tema falou assim, olha, parece não fazer mais sentido, só parece. Talvez você não está entendendo. Lembra de Karate Kids? Tira casaco e bota casaco. Tira casaco. Parece não fazer sentido, mas lá na competição, irmão, na hora do fight, na hora do pau, você vai ver os movimentos de defesa e ataque fluindo naturalmente, porque ali vai fazer sentido. Você entende isso, cara? E aí Jesus, quando ele estava ali andando e chegou assim no horário da viração do dia, meu Deus, a Bíblia diz que a tarde já estava indo, era a viração do dia, irmão, um horário profético. E aí a noite estava chegando e eles falam assim, eles se constrangeram, eles chamam Jesus, cara, para entrar na sua casa. Será que isso não é uma chave para você? Será que isso não é uma chave? Você trazer Jesus de volta para o centro da sua casa, da sua vida? Será que você não está sendo constrangido mediante tudo que está sendo liberado aqui, para entender que você precisa dizer: mestre, olha, já se faz tarde. Tem uma canção, né, que diz: